Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, nós estamos aqui para falar um pouco sobre as 6 geometrias de Bursum. As 6 geometrias de Bursum são fundamentais que a gente conheça para que a gente trabalhe conhecendo os sistemas de forças que ocorrem no sistema estaticamente indeterminado, certo? A gente utiliza muito esse tipo de sistema, estaticamente indeterminado. Então, conhecendo as geometrias, a gente consegue determinar qual sistema de força está agindo lá em meus dentes, certo? E eu tenho a possibilidade de controlar melhor esse movimento, tanto o movimento que eu desejo, como evitar o movimento que eu não desejo da minha unidade de ancoragem, tá bom? Então, eu tentei trabalhar aqui as 6 geometrias de maneira mais prática possível, levando para o dia a dia do ortodontista no seu atendimento clínico, tá? Então, eu espero que ajude a vocês a entender melhor essas geometrias, tá ok? Me chamo Marcos Barreto e faço parte da equipe de ortodontia Lato Sensu, certo? O Instituto Lato Sensu é uma escola de pós-graduação localizada aqui na cidade de Teresina, estado do Piauí. Vamos lá! Quando a gente vai realizar um tratamento em ortodontia, nós temos duas formas de pensar, certo? Primeiro, eu posso basear o meu tratamento na forma, certo? Ou posso basear o meu tratamento no sistema de força. Quando eu baseio o meu sistema na forma, eu vou guiar pela forma do arco. Isso é, eu sei que a forma do arco dentário humano, a arcada dentária humana, tem uma forma parabólica. Então eu faço o meu arco nesse formato, adapto nos dentes, para adaptar nos slots dos dentes que estão mal posicionados, eu pressiono para entrar nesses slots, certo? Deformando esse arco e pela elasticidade desse arco, pelo efeito mola desse arco, ele tende a voltar esse dente para a posição. Essa energia de devolver esse dente à posição a gente chama de resiliência. Então, quando eu deformo um arco, a tendência, a energia que ele acumula para voltar esse arco à posição, a gente chama de resiliência. E assim a gente trabalha na ortodontia baseada pela forma. Daí vem o conceito de arco ideal, que é o arco na forma, o arco ortodôntico na forma anatômica do arco dentário, certo? E é muito utilizada essa forma de tratamento na técnica do arco contínuo. Quando a gente vai trabalhar com a ortodontia baseada no sistema de forças, nós não vamos pensar em forma, é uma maneira um pouco diferente de pensar. Nós vamos pensar no sistema de forças e a gente sempre procura impor ao nosso tratamento, impor no nosso tratamento, o melhor sistema de força para corrigir o problema dos dentes. Então, para facilitar eu avaliar qual o sistema de força que está ocorrendo em determinada ativação de um acessório ou de um arco principal, de um arco acessório, eu tenho de pensar o que vai acontecer com os dentes. Então, o professor Charles Burston introduziu o conceito de 2 dentes. Para quê? Para que a gente tenha apenas 2 dentes, um onde a gente apoia, o outro onde a gente movimenta, para facilitar o entendimento desses sistemas de forças. Certo? E esse tipo de raciocínio, esse tipo de tratamento é muito caracterizado na técnica do arco segmentado, tá bom? Então, toda vez que eu estou trabalhando em ortodontia, eu vou trabalhar com sistema de forças. E esse sistema de forças podem ser definidos como sistema de forças estaticamente determinado ou sistemas de força estaticamente indeterminado. O sistema de força estaticamente determinado é caracterizado quando eu pego meu segmento de arco, meu arco acessório e coloco num lado, insiro ele no slot ou no tubo, tendo vários pontos de contato entre o meu arco e o acessório onde eu prendo, e do outro lado, preso apenas em um ponto. Normalmente a gente amarra com amarrio de aço, mas ele tem a característica é que ele tem um ponto de contato entre o acessório e o meu arco, tá ok? Então, dessa maneira, eu consigo caracterizar esse sistema como um sistema estaticamente determinado, certo? Esse sistema estaticamente determinado, ele, como o próprio nome diz, ele é muito mais fácil a gente saber o que vai acontecer com o dente que está sendo movimentado e também com a unidade de ancoragem. Daí vem o nome estaticamente determinado. Então eu consigo determinar o que ocorre exatamente nesse dente durante todo o processo de desativação. Já no nosso sistema estaticamente indeterminado,
O fio é inserido nos dois slots, seja um tubo ou slot. O que importa é que ele tenha mais de um ponto de contato nas duas extremidades, tanto na unidade de ancoragem como na unidade do dente que eu estou movimentando, certo? Então, pensando no conceito dois dentes, eu vou ter nos dois dentes o fio inserido no slot ou tubo, tendo mais de um ponto de contato. Então, essa é a característica do sistema estaticamente indeterminado. E como o próprio nome diz, você vendo estaticamente o sistema, é difícil você determinar qual sistema de força está agindo ali. Tá bom? Então, como exemplo do sistema estaticamente determinado, a gente pode citar arco de intrusão, arco de extrusão, arco de torque, cantilever e existem outros. Mas para exemplificar, nós usamos esse aqui. Então veja que toda vez que a gente tem um sistema estaticamente determinado, a gente tem em uma região do arco, uma extremidade do nosso arco acessório, aqui no caso um arco de intrusão. Ele é introduzido tendo vários pontos de contato, como aqui, ó, que ele está sendo introduzido aqui no tubo acessório do tubo do molar, ok? E na outra extremidade ele é amarrado em somente um ponto, ó. Tá vendo? Ó? Então está amarrado com amarrio de aço e protegido com triade aqui. O que importa é que tem só um ponto de contato entre o arco e, no caso aqui, entre o arco principal que está inserido em todos os slots aqui, tá ok? Então, dessa forma, eu tenho caracterizado um sistema estaticamente determinado. Slot num lado, adaptado no slot, vários pontos de contato. Do outro lado, ponto único de adaptação. Então, só um ponto amarrado, aqui no caso no arco. Então, um sistema estaticamente determinado. Esse sistema estaticamente determinado, novamente, como o próprio nome diz, é fácil a gente saber o que vai acontecer com os dentes que a gente está movimentando, no caso aqui com os 4 incisivos, e também o que vai acontecer com a nossa unidade de ancoragem aqui, o molar, tá bom? Outro exemplo, agora um pouco o inverso. Veja que o arco aqui de torque está introduzido nos 4 incisivos, tá? Então tendo vários pontos de contato, mas na região posterior ele está amarrado com amarrio de aço aqui, somente no arco que está nos slots dos breques do premolares aqui, e coberto com triagem. Está um pouco difícil de ver porque está coberto com triagem, mas tem só um ponto de contato. Então, novamente, em um lado eu tenho vários pontos de contato nos slots incisivos, e na região posterior, do outro lado, eu tenho só um ponto de contato, caracterizando o sistema de força estaticamente determinado. Mais uma vez, o cantilever é o sistema que mais caracteriza os nossos sistemas de força estaticamente determinado. Veja que aqui ele está introduzido no tubo cruzado, no cross tube, certo? Tendo mais de um ponto de contato, e amarrado em ponto único aqui o nosso incisivo, puxando esse incisivo, trazendo esse incisivo mais para mesial, tá ok? Veja que, novamente, eu tenho a caracterização do sistema estaticamente determinado. Ponto de contato único, anterior aqui, no caso, e vários contatos na região posterior aqui, tá? Característica do sistema de estaticamente determinado. Já os nossos sistemas estaticamente indeterminados, eles podem ser exemplificados com o arco utilidade, a barra transpalatina, arco lingual, a alça de correção radicular, a alça em T e a alça retangular. Existem outros sistemas, mas para exemplificar, o que caracteriza o sistema estaticamente indeterminado é a presença da adaptação em ambas as extremidades, nos slots dos breques, como está aqui na região anterior, ou nos tubos. O que importa é que a gente tem em ambas as extremidades do nosso segmento de arco, do nosso arco, a gente tem vários pontos de contato. Então aqui anterior a gente tem vários pontos de contato nos slots dos incisivos e aqui a gente tem vários pontos de contato nesse tubo acessório do primeiro molar, caracterizando o sistema estaticamente indeterminado. Esse sistema é mais difícil a gente determinar qual o sistema de força que está agindo a cada momento da desativação. Outro exemplo, arco lingual, introduzido nos dois tubos linguais, então mais de um ponto de contato em ambos os lados, também um sistema estaticamente indeterminado. A alça em T, veja que está adaptada aqui no cross tube, certo? E no tubo acessório, então tem mais de um ponto de contato em ambas as extremidades, sistema estaticamente indeterminado. E a alça retangular novamente. Se a gente for olhar o slot do premolar aqui, tem vários contatos do arco com o slot do premolar.
do bracte do premolar e também do bracte do canino. Sistema estaticamente indeterminado. Ok. Os nossos sistemas de força estaticamente determinados, eles precisam que a gente tenha uma análise mais complexa para determinar o seu sistema de força. Como o próprio nome diz, eu não consigo, no momento, determinar o sistema de força durante toda a sua desativação. Então, no momento exato, ele é indeterminado, eu não consigo determinar. Então, por isso, eu preciso fazer uma análise mais complexa para que a gente chegue ao nosso sistema de força. Ele não respeita a forma, tá? Então ele trabalha com o sistema de força, então é a força que me interessa, qual a força que vai agir no meu sistema, certo? A gente tem de analisar individualmente cada dente, certo? E daí o conceito de 2 dentes, para facilitar, eu só ter 2 dentes para poder fazer essa análise, certo? E aí a gente precisa determinar o sistema de força, certo? E os resultados que esse sistema de força vai trazer no meu tratamento ortodôntico, tá bom? Bom, então o conceito errado que a gente tem, tanto o leigo como o ortodontista, a pessoa que está começando a trabalhar com ortodontia, é que se eu pegar esse fio com curva reversa aqui e adaptar nesse slot, eu vou ter esse movimento. Isso a gente sabe que não é verdade. Por quê? Porque durante essa desativação, desse momento até esse momento, nós temos várias alterações, no sistema de força que é imposto aqui, certo? Então, não é dessa forma que acontece, certo? Isso aqui é falso. É uma ideia falsa, empírica que a gente tem. O que a gente vê é que esse sistema, por estar introduzido ambas as extremidades nos slots, tendo mais um ponto de contato em ambas as extremidades, nós temos alterações durante o processo de desativação desse ar. Então, o meu objetivo era levar dessa situação, né, incluir esse dente a essa situação. Mas durante toda essa desativação, a gente tem várias alterações no sistema de força. E chegando a, por exemplo, em alguns casos, o momento ser invertido. Então a gente tem um momento no início desse tratamento, se esse fio for retangular, um momento no sentido horário, quer dizer, uma tendência de lingualização dessa coroa. Já no final da desativação, nós temos um momento no sentido anti-horário, quer dizer, uma tendência de vestigularização da coroa desse dente, um torque vestibular, como a gente chama. Então veja que as alterações no sistema estaticamente determinado que ocorrem no sistema estaticamente indeterminado são tantas que ela pode inverter o momento, tá bom? Então por isso a gente precisa estudar com mais detalhe esses sistemas para poder determinar o que vai ocorrer com o nosso movimento, tá bom? Então foi o que o professor Charles Burston fez. Ele estudou os sistemas de forças indeterminados, né? Quando o fio está inserindo 2 brackets, caracterizando os sistemas de força estaticamente indeterminado. Tá? Ele chamou de geometria cada possibilidade, cada relação que existia entre esses 2 dentes. Tá? E observou que existem 6 possíveis sistemas de forças que podem ocorrer nesse caso. Que caso? Caso quando eu uso 2 dentes, certo? E adapto o arco nos 2 slots ou tube slot, tendo mais um ponto de contato nos 2 lados. Ele chamou de 6 geometrias de Burston, que é o que a gente vai estudar a partir de agora. Então nós vamos agora avaliar de uma por uma as 6 geometrias de Burston. Pessoal, quem está vendo a primeira vez, às vezes tem uma certa dificuldade de entender. Então, para melhorar essa dificuldade, eu tentei ser o mais prático possível. Então eu vou tentar levar para o dia a dia do ortodontista o que ocorre para determinar as 6 relações que Burston determinou. Tá, ok? Primeiro vamos ver a geometria 1. Tá? Então o que Burston fez? Ele pegou e posicionou de várias maneiras os dentes, sempre pensando em 2 dentes, né? Os dentes um em relação ao outro, e via o que ocorria quando ele adaptava o fio. Então ele determinou que a geometria 1 ocorria quando? Quando eu tinha uma inclinação do slot do bracket, certo? De ambos os brackets, em relação ao eixo interbrackets. E esses ângulos formados entre o slot e o eixo interbracket eram iguais. Então, nesse caso, alfa igual a beta. O que ocorre? Bom, para a gente adaptar um arco nessa situação na nossa clínica, a gente tenho 2 dentes desnivelados para adaptar, primeiro eu vou adaptar em um. Então foi o que a gente fez aqui, adaptou o fio, nosso segmento de arco, em um slot. Depois esses fios, pela essa inclinação do slot, ele vai tender a ficar mais gengival.
Então eu vou ter de botar uma força aqui para poder levar até o outro slot. Então tá aqui minha primeira força de ativação. Uma força para descer esse arco para chegar ao nível do slot, tá bom? Ok. Então fiz a força, claro que aqui eu tenho uma curva, não é uma reta, essa aqui é só um ângulo vivo, é só uma representação. Mas o que é importante é que quando chega na altura do meu slot, por esse slot também estar desnivelado em relação ao arco, não vou conseguir adaptá-lo. Então para adaptar, eu vou ter de fazer uma forcinha aqui superior para descer um pouquinho essa região do arco e uma forcinha para cá, para cima, para poder subir, para poder ter a mesma inclinação do slot. Então o que eu quero é deixar esse arco com a mesma inclinação do slot. Então eu termino fazendo um binário que está uma tendência de momento. Então está aí a força de ativação que eu tenho de colocar. Tá? Bom, eu ativei, esse arco ele tende, pelo efeito mola, voltar à situação inicial. Isso é o que a gente chama força de desativação. Então é essa força, essa energia, essa resiliência que o fio tem, que vai gerar nossas forças de desativação, que são ao contrário da força que a gente coloca para ativar. Então seria essas forças. Tá ok? Então eu tive de colocar para adaptar uma força aqui para oclusal. Na hora de desativar, o fio vai tender a voltar lá para cima, então ele vai ter uma força para gengival, intrusiva. Eu tinha colocado uma força aqui e aqui para poder adaptar, gerado um momento no sentido horário, agora eu tenho um momento de desativação no sentido anti-horário. Até aí tudo bem, pessoal? Então vamos ver o que ocorre com o outro dente. Como a angulação é a mesma, é semelhante. Então quando eu adapto nesse slot desse outro dente, o fio desce porque fica mais oclusal. Por quê? Por causa da inclinação do breque. Então eu tenho de colocar essa força. Coloquei essa força. Novamente, a gente não vai ter adaptação no slot porque o arco não está paralelo ao slot. Tenho de colocar aquelas mesmas forças para poder adaptar, gerando esse momento, certo? Então eu consegui adaptar. Veja que a minha força aqui é no sentido, meu momento é no sentido horário e minha força para gengival. Minha força de desativação é o contrário. É momento no sentido anti-horário e força para oclusal. Tá ok? Tá aí a caracterização da primeira geometria. Então o que Borston fez? Ele simulou essa situação e viu como é que se formava esse sistema de força. Ele chamou de geometria 1. Então, como é que caracteriza a geometria 1? É quando eu tenho ângulos iguais para o mesmo lado em relação ao eixo interbrete, sendo que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. E como se caracteriza a geometria 1? Forças contrárias de igual intensidade e momentos para o mesmo lado de mesma intensidade. Tá ok? Então, essa é a característica da geometria 1. Forças e momentos com a mesma intensidade e momentos para o mesmo lado e forças contrárias. Tá bom? Então vamos agora ver a geometria 2. Qual será a diferença da geometria 2 em relação à geometria 1? Então, geometria 2, o que foi que Borston fez? Ele diminuiu, nessa sua simulação, a angulação de um dos dentes, fazendo com que um ângulo fique a metade do outro. Então, nesse caso aqui, alfa é metade de beta. Então, vamos de novo ver aquela simulação que a gente faz, certo? Então, quais são minhas forças de ativação? Eu vou ter de fazer uma força para descer esse arco, certo? Para poder ficar no nível dos slots. Novamente, quando eu coloco, ele não vai estar paralelo o arco ao slot. Então, eu vou ter de fazer uma forcinha da mesma forma para conseguir adaptar. Só que essa força é menor, porque a relação entre o slot e o arco o ângulo não é tão grande, é um ângulo menor, diminuiu para metade. Então, a força é menor, essa tendência, momento aqui no sentido horário, vai ser menor, ok? Então, força de ativação para oclusal e momento no sentido horário. Força de desativação para gengival e no sentido anti-horário. O que ocorre no outro dente é a mesma coisa, já que a posição não foi alterada. Então, nós temos essas forças de desativação. Então, a geometria 2 é caracterizada por isso aqui. Então, quando eu tenho dois brackets
desnivelados no eixo interbretes, em que o ângulo de um, ângulo de alfa, é metade do ângulo do outro, eu vou ter a geometria 2, que se caracteriza por forças contrárias menores do que na geometria 1, veja que lá é 100%, aqui só é 90%, mas são forças contrárias de mesma intensidade e momentos no mesmo sentido. Veja que os dois momentos aqui estão no sentido anti-horário, tá ok? Sendo que o momento do ângulo alfa, que é a metade do ângulo beta, é de 80%, é menor do que o momento no ângulo beta. Então, são forças contrárias de mesma intensidade e momentos no mesmo sentido, sendo que o momento em alfa é 80% do momento em beta. Tá? Então, para ficar mais fácil, o momento em alfa é menor que o momento em beta. Tá bom? Então, quando foi que isso ocorreu? Quando eu diminuí a inclinação desse brete, certo? Dando um ângulo entre o eixo interbrete e o eixo do slot, certo? A metade do ângulo do outro, tá bom? Alfa aqui, metade de beta. Vamos para a geometria 3. E agora, se só um dente estiver inclinado, então eu tenho aqui meu eixo interbrete, eu tenho um brete que está nivelado, tá? Mas só que o outro mantém-se desnivelado. Tá? Então eu quero esse dente está nivelado, no meu arco eu vou colocar só o fio aqui para corrigir, nivelar esse dente. O que vai ocorrer? Então, da mesma forma, quando eu coloco lá, o dente está desnivelado, eu vou ter que colocar uma força para baixo para conseguir nivelar esse dente. Só que por o slot estar desnivelado, eu não vou estar ainda bem paralelozinho, ainda vou ter de impor uma pequena força para deixar o arco paralelo ao slot. Então tá aí, ó, dessa forma, ok? Sendo que essa força é quase nada, é bem pequena, certo? Que gera um momento bem pequeno. Então, forças de ativação na geometria 3. Geometria 3, quando um dente está angulado e o outro está paralelo ao ângulo, o eixo interbrete. Então, eu vou ter um momento de ativação no sentido horário e uma força para oclusal. As forças de desativação é ao contrário. Momento no sentido anti-horário e força gengival ou de intrusão. Nesse brete, nesse outro dente, continua a mesma coisa, já que eu não alterei sua relação. Ok? Então está aí a caracterização da geometria 3. Forças contrárias e momentos contrários, sendo que em alfa o momento é bem pequeno. Tá bom? É isso aqui. A força decai um pouco mais, certo? Lembra que na geometria 1 era 100% essa força, certo? Na geometria 2, 90%. Na geometria 3, cai para 75%. Mas o que importa para caracterizar a geometria 3 é que são forças contrárias de mesma intensidade. E momentos para o mesmo lado, sendo que momento em alfa, alfa é o dente que está, o brete está nivelado em relação ao eixo interbrete, é a metade do momento em beta, onde está desnivelado. Certo? Daí porque a gente consegue corrigir esse dente sem modificar muito a posição desse aqui. A gente faz isso muito no arco contínuo, né? Técnica do arco contínuo tem um dente lá desnivelado, a gente coloca, o outro está nivelado, apoia e não tem tanta repercussão na alteração da angulação. Por quê? Porque a tendência de momento é metade da tendência de momento do outro. Caracterizando a geometria 3, forças contrárias e momentos contrários, sendo em alfa a metade do momentos no mesmo sentido, desculpa. Sendo em alfa, metade do momento de beta. Repetindo mais uma vez, geometria 3, forças contrárias e momentos no mesmo sentido. Sendo em alfa, o momento a metade do momento em beta. Mais uma geometria 4, pessoal. Então vamos lá. Quando é que isso ocorre? Agora Burston inverteu o brete. Então o brete estava angulado, o dente estava angulado no sentido horário, agora ele botou o outro no sentido anti-horário, tá ok? Então ele chamou esse alfa aqui agora de negativo, tá? Então por isso que dá menos meio a divisão entre um e outro. Agora, esse ângulo alfa é metade do ângulo beta, a primeira simulação. Então quando os ângulos são ao contrário, eles estão
desnivelado em relação ao eixo interbrex é ao contrário, e a alfa metade de beta, tá ok? Isso caracteriza a geometria 4. Vamos ver como é que ocorre. Da mesma forma, força de ativação. Adaptei no dente que está mais mal posicionado, que caso do beta aqui, levei. Na hora que eu levei, devido à inclinação desse dente, o slot já nivela com o fio. Então, na hora que eu desci o arco, ele já nivelou com o slot. Então, eu não vou precisar colocar forças extras na mesial e na distal para adaptar. Então, apenas a força gengival, desculpa, oclusal aqui, é suficiente para deixar o bracket nivelado ao arco. Então, é só adaptar. Então, a minha força de ativação é simplesmente essa força de extrusão aqui que eu fiz, força para oclusal, para poder adaptar. Então, força para oclusal, apenas isso no caso da geometria 4. E a força de desativação é somente uma força para gengival. Ok? No outro dente é a mesma coisa e está aí a caracterização da geometria 4. Nós temos forças contrárias, certo? E momento apenas em beta, tá bom? Vamos ver isso em números. Então, lembrando, os eixos estão ao contrário aqui do slot, sendo que alfa é metade de beta, tá ok? A força cai para 50%. Lembra que na geometria 1 é 100%, na 2 90%, na 3 75%, na 4 a força reduz mais ainda, 50%. Por isso, muitas vezes, quando a gente quer fazer movimento com a barra transpalatina, por exemplo, mesializar um molar, distalizar um pouco o molar, em vez de usar a geometria 4, que a gente tem essa força única, a gente usa 2, porque essa força fica 90%, então é uma força maior. Então esse movimento fica mais eficiente, tá bom? Mas a geometria 4 é caracterizada como? Quando eu tenho ângulos contrários, certo? Em relação ao eixo interbrecht, sendo alfa metade de beta. E a caracterização é que eu tenho forças contrárias e momento apenas em beta. Tá bom? Momento é apenas um dos dentes. Ok. Geometria 5, quando os ângulos alfa é 75% do ângulo beta. Ok? Então esse ângulo é 75% desse ângulo. Então vamos lá. Forças de ativação. Mesma coisa. Eu vou colocar a força aqui, ó. Só que na hora que eu nivelo, eu botar essa força para oclusal, força de ativação para oclusal, na hora que eu coloco na altura do brete, eu vejo que está desnivelado. Então eu tenho de colocar aquelas forças. Só que veja que agora essas forças são ao contrário. Em todas as outras geometrias, 3, 2 e 1, eu tinha de botar uma força oclusal nesse lado, um lado mais próximo do outro dente, e uma força gengival do outro lado. Aqui se inverteram as forças. Então, a força de ativação, o momento gerado na força de ativação, agora é no sentido anti-horário. Na geometria 1, 2 e 3 é no sentido horário. Então, força de ativação no sentido gengival, momento de ativação no sentido anti-horário. Forças de desativação é o contrário, no sentido a força no sentido gengival e o momento no sentido horário. E novamente não ocorre alteração porque essa relação desse dente não alterou. Ok? E o que é que eu tenho então aqui? Eu tenho na geometria 5 a seguinte característica: eu tenho forças contrárias e momentos contrários. Então, pela primeira vez se inverteu os momentos. Ok? E agora vamos ver em números. Veja que a força quase sumiu. Ficou 30% só da geometria 1. Tá? Então, para movimentos, essa geometria não é tão boa. E os momentos contrários. Então, a caracterização da geometria 5. Quando eu tenho inclinações contrárias do bracket em relação ao eixo interbrecht, sendo que em alfa é 75% de beta, eu tenho forças contrárias, certo? E momentos contrários. Agora, quantificando, a força só é 30% do que ocorre na geometria 1 e o momento é 40% em alfa em relação ao momento de beta. Tá ok?
Caracterização, forças contrárias e momentos contrários. Geometria 5. E finalmente a última geometria, geometria 6. Tá? Essa geometria a gente mudou um pouco o raciocínio, porque ela fica achei que fica mais fácil de entender dessa forma. Então eles têm ângulos contrários iguais em relação ao eixo interbretes, tá bom? Então alfa tem o mesmo valor de beta, só que é o contrário, certo? Só que no sentido contrário. Então a divisão dá -1, que ele chamou isso aqui de negativo, esse alfa, né? Então vamos ver o que ocorre. Então esse é o princípio do V simétrico, certo? A força de ativação, eu vou colocar a força de ativação aqui, certo? E ele vai ficar desnivelado. Então a minha força de ativação foi no sentido oclusal. Agora eu vou gerar um momento para adaptar no slot aqui, no sentido anti-horário, tá bom? Então eu tenho essa força no sentido oclusal e um momento no sentido anti-horário. Do outro lado, eu tenho a mesma coisa. Força no sentido oclusal, agora um momento no sentido horário, tá ok? Como essas forças são iguais, a força que eu usei para ativar aqui e a força de desativação, porque está apoiado nesse dente, essas forças são iguais, são mesma direção, sentidos contrários e mesmo modo. Então elas podem ser canceladas. Então o que ficou na minha geometria 6? Somente os momentos contrários, tá ok? Então geometria 6, quando? Quando eu tenho slots desnivelados em relação ao eixo interbretes, no sentido contrário, ambos com o mesmo valor, certo? Alfa igual a beta. Aí eu tenho a geometria 6, que é caracterizada apenas por momentos nos sentidos contrários, tá bom? Eu espero, pessoal, que tenha ficado mais fácil de entender. Eu sei que para quem vê a primeira vez as geometrias, se torna um pouco complicado. Com o tempo, a gente vai conhecendo, vai aplicando e vai entendendo melhor essas geometrias. É importante a gente começar, tá bom? Bom, se a gente observar as geometrias, com o tempo a gente termina decorando que a 1 e a 2 e a 3 têm momentos para o mesmo lado e forças contrárias. A 4 só tem momento de um lado, a 5 os momentos ficam contrários e as forças também, e a geometria 6 a gente só tem os momentos, tá bom? Contrários. A gente com o tempo a gente vai entendendo melhor, vai aplicando e vai aprendendo melhor as geometrias, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer a paciência de vocês, eu espero ter ajudado de alguma forma, tá? A intenção sempre é facilitar para vocês, tá bom? Como eu já falei, eu faço parte da equipe de ortodontia do Instituto Lato Sensu. O Instituto Lato Sensu é uma escola de pós-graduação localizada na cidade de Teresina, Piauí, que o seu curso de especialização em ortodontia já formou mais de 150 ortodontistas. Tá? A gente tem como diferenciais lá a gente utilizar muito esses sistemas, né? A técnica do arco segmentado, que se baseia nesses sistemas, certo? Também nesses sistemas, certo? Que ela é muito útil, a técnica do arco segmentado é muito útil para quê? Para casos complexos, tá bom? A gente também prepara pacientes para ortognática, então é um diferencial do nosso curso. Nós já temos mais de 90 pacientes operados e tratados, já finalizados, casos finalizados, tá bom? E também nós trabalhamos com mini implantes. O nosso aluno instala os mini implantes intra e extraalveolares e trabalha com as mecânicas desses dispositivos de ancoragem, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição de vocês. Esses são os canais que vocês podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é prof de professor, Marcos Barreto, lembrando que o Marcos é com U, @outlook.com. O meu canal lá no YouTube, onde está essa aula, onde vocês estão vendo essa aula, é Prof. Marcos Barreto, PROF de professor, sem o ponto. E vocês podem também visitar o Instagram da minha clínica, que é Clínica Dr. Marcos Barreto, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima oportunidade. Valeu!